Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nós te agradecemos, meu Deus, de todo o nosso coração, por estarmos aqui, por termos esse lugar para receber a palavra da tua graça, Senhor, a santa palavra. Que a tua palavra hoje venha nos ensinar ainda mais da perseverança, da confiança, da fé que devemos ter, Senhor, da firmeza que devemos ter, da coragem que devemos ter, da determinação que devemos ter, de estar confessando, de estar chamando a existência, de não se entregar, meu Deus, ao esmorecimento, ao desânimo dessa carne, Senhor. Fala, Senhor, ao coração de todos. Recebo que a mensagem de hoje nos traz mais força, a mensagem de hoje, Senhor, nos traz mais coragem, ânimo para a nossa vida. Ilumina, Senhor, ensina, Senhor, aqueles que têm dificuldade de entender a palavra da tua graça. Pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, me acompanhando através da internet, que tem dificuldade, Senhor, de entender o Evangelho da graça, eu recebo essa pessoa tendo olhos iluminados, em um nome do Deus vivo, do nosso Pai, o nosso Criador. Que assim seja, amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, mas bem forte, para o nosso Criador, Criador dos céus e da terra. Somos mais que vencedores, diga graças a Deus. E a palavra de hoje tem por título Espírito de Vitória. Diga, eu recebo essa palavra. Espírito de Vitória é o título. E tem também um subtítulo: uma mente que vibra com a de Deus. Quando eu falo uma mente que vibra com a de Deus, traduzindo, uma mente que vibra com a palavra de Deus, com o ensino de Deus. E eu quero me basear no tema de hoje, na vida de Davi, pelo exemplo de força que ele teve, pelo exemplo de coragem, de determinação que ele tinha. Ele não se deixava se contaminar por más notícias, por gente negativa, por pessoas que o coração estava cheio de medo. Abençoados, você não deve desistir de algo que você quer, de algo que você precisa para a sua vida, por causa de más notícias. Se você quer algo hoje, amanhã, depois de amanhã, para as suas finanças, para a sua família, para a sua saúde, seja o que for, você não pode desistir por causa de uma palavra. Você não pode desistir por causa de vozes em sua volta. Não saia da fé, não saia do espírito de determinação naquilo que você quer. Saiu para resolver algo, espírito de vitória, palavra de Deus no coração, amém? Palavra de Deus no coração. Foi ao médico, espírito de vitória. Saiu para resolver algo, não se deixe se envolver por vozes negativas. Não se deixe ser contaminado. Nem no momento que você está na fila do banco, que senta a pessoa do seu lado, nem quando você vai no posto médico, que você pega a senha e fica lá sentado, aí um começa a dizer, eu estou aqui há 5 horas, e você, eu estou aqui há mais de um dia, eu já vim aqui já 3 vezes, não foi atendido, aí você, então tá bom, vamos embora. Abençoado, se você saiu para resolver algo, espírito de vitória, com relação à sua saúde, você não pode se deixar se envolver pelas vozes negativas, porque se você saiu para cuidar da sua saúde, um exemplo para se pensar, você foi lá no médico, aí um fala uma coisa, enquanto você não é atendido, o outro fala outro, pronto, se você recebe aquilo, se você se deixa se envolver por aquilo, você desanima, você esmurece, você desiste, ao ponto de você abandonar aquilo que você ia fazer,
Ah, esse problema seu aí, eu conheci uma pessoa que morreu. Quando não é isso, a pessoa, aqui é demorado, viu? Aqui é demorado. Você sabe que eu estou desde manhã, você chegou agora. Você sabia que eu já estou há 7 horas esperando? Bom, eu cheguei há 10 minutos. Ih, meu filho. Pois, espera, porque aqui é osso, viu? Você tem que ter espírito de vitória. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração. Não, mas comigo vai ser diferente, porque eu recebo a ministração dos anjos ao meu favor. Nisso que eu vim resolver aqui. Eu preciso disso. E eu recebo que vai se resolver. Por dentro, abençoado. Amém? Não dê ouvidos a gente negativa que não tem o poder de Deus nos lábios. Imagine você, familiar, pessoas lá fora, que você fica na fila para resolver uma coisa. Não receba a palavra negativa de uma pessoa que não tem o poder de Deus nos lábios. Tem gente que recebe e ela dá meia volta e vai embora. Eu vim aqui para receber, é que eu fiquei sabendo que tem um dinheiro aí no banco, né? Minha filha, estou aqui desde as 3 horas da manhã, a fila aqui, né? Pelo jeito, ninguém vai ser atendido. E a pessoa não sai, mas está dizendo para você desistir. Depois eu volto de dia, eu vou embora. Deixa para lá. Peraí, você não está precisando? Você não quer? Então tenha espírito de vitória. Você quer resolver uma coisa, você não pode se deixar se levar por pessoas que não têm o poder de Deus nos lábios. Amém, meu irmão? Deus não está te dando qualquer palavra. Você não está recebendo aqui a palavra de um homem. Você está recebendo a palavra do pão da vida, que é Jesus. Do pão da vida. O que foi que Paulo disse para o pastor Timóteo? Vamos relembrar. Timóteo, muita atenção, Timóteo. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí eu te pergunto, igreja de Deus, será que Deus só deu espírito de poder ao pastor Timóteo ou a nós também? A nós também. E o que fez Paulo, o apóstolo da graça? Exortou o pastor Timóteo. Timóteo, não fica assim não, borocochô, esmurecido. Não se deixa se contaminar pelas vozes negativas não, por pessoas que não têm o poder de Deus nos lábios. Reavives o dom de Deus está em você. Você tem unção de Deus, você tem o poder de Deus, reage. Ele estava se deixando se levar por pessoas que não tinham o poder de Deus nos lábios. Meus irmãos, isso é muito sério que eu estou falando, abençoado. E está na Bíblia. Veja, até um pastor em graça, se ele não cuida, ele se contamina de más notícias, ele esmurece, ele desanima, ele entra em depressão. Porque quem era Timóteo? Um pastor da graça de Deus, que precisou ser exortado pelo apóstolo Paulo. Se o pastor não cuida, ele também está sujeito, assim como o rebanho, a desistir, a esmurecer, a entrar em tristeza. Então, muito cuidado. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. 6 e 7. Olha aqui. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Foi só a Timóteo que Deus deu? Repito, não, a nós todos, a mim e a você, as pessoas que estão me acompanhando através do YouTube, que eu louvo a Deus pela sua vida abençoada. Seja muito bem-vindo, você que é um inscrito em nosso canal, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pelo tempo que você separa, né, para meditar na palavra que é ministrada aqui. Louvado seja. Você também, meu irmão, tem o poder de Deus. O que é você ter o dom de Deus? É você ter a unção de Deus, o poder de Deus na sua vida, abençoado. Quem tem o poder de Deus, transforma as coisas, as circunstâncias em sua volta. Amém?
apenas pela confissão da fé, confessando, crendo, o Senhor Deus é comigo, é com você que está aí do outro lado. Repitam todos comigo, bem forte, o que eu vou dizer agora para você. Eu vou superar, eu vou conquistar, eu vou vencer essa enfermidade em minha carne. Eu creio, tem anjos ao meu redor, amando de Deus, para ministrar em favor da minha saúde. Graças a Deus. Davi enfrentou os seus inimigos, gigantes, na força de quem? De Deus. Você está sendo convidado agora a declarar para enfrentar essa situação na força de Deus. Pastor, eu estou sem força, eu estou com o meu corpo doente, esmorecido, estou com as minhas finanças ruins. Então vai na força de Deus. Tem ministério lá fora que o pastor fala: você não tem fé? Vai na minha fé. Não, é na força de Deus que todos nós temos que caminhar. Não é em nada do homem, não é na fé do homem, é na força de Deus. Em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra. Abençoado. Eu e você temos a graça de Deus. Nós temos o poder de Deus dentro de nós, a presença do Senhor. A sua vida tem um conhecimento do alto. Enquanto tem muitas pessoas lá fora, como velhas caducas, na caduquice da letra, em correntes, campanhas, em luta contra um ser que não existe, o diabo, em vigílias, em sacrifício, buscando objetos, você tem a graça. Tem muita gente nesse momento sacrificando, e louvado seja Deus, você foi iluminado a não fazer nada disso, porque Jesus foi o último sacrifício. Amém, meus irmãos? Veja, enquanto um monte de gente está na caduquice da letra, você está aqui com olhos iluminados. Que coisa maravilhosa. Então assuma a graça de Deus em sua vida. Não tenha medo, não tenha covardia de falar dessa graça, de se posicionar diante da sua família, diante dos conhecidos, diante de uma pessoa no trabalho. Olha, essa é a razão da minha fé. Eu creio nisso e nisso e nisso aqui também. Essa é a razão da minha fé. Você não pode se acovardar ao ponto de não falar da graça de Deus, para não contrariar as pessoas. Ah, pastor, eu não posso contrariar, né? Não, você tem que mostrar para as pessoas a razão da sua fé. Amém? E ser um alguém que maneja bem a palavra de Deus, como falou o apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque é necessário que você maneje bem a palavra da graça, porque você não pode ser um cristão da graça. Um outro ponto importante, que fala para as pessoas: olha, o diabo não existe mais, não precisa fazer sacrifício, não precisa isso, e mais, somos predestinados. E por que você está falando isso? Porque o pastor Santo falou. Não, é porque eu aprendi que está escrito, e eu vivo pela Bíblia, pela palavra de Deus. Escrito está que todo mal foi destruído, Hebreus 2,14, Efésios, sou predestinado, Gálatas, abençoado, herdeiro de Deus também. Não é porque ele falou, é porque está escrito que o justo vive pela fé. Então, o meu pedido eu carrego no coração, a minha fé é aqui dentro, ó. Eu chamo a existência as coisas que não são, para que passe a existir. Então na minha igreja não tem amuleto, não tem campanha, não tem corrente, não tem caderno de oração, não tem papelzinho para depois passar para a mão de um, de outro, até chegar na mão do pastor. É assim que vive a religião. Então, você está falando isso por quê? Porque o pastor Sandro falou. Não, é porque está escrito. Você tem que ter o saber de Deus dentro de você. Amém? Você tem que ter a sabedoria de Deus. Por que você crê assim? Porque está escrito aqui, ó. E eu não arredo o pé disso aqui. Essa é a razão da minha fé. Mas eu não concordo, problema seu. Mas eu sou seu pai.
Me perdoe, Pai, eu te amo para sempre, mas essa é a razão da minha fé. Pode ser filho, pode ser mãe, pode ser quem for. Ah, mas eu não concordo. Eu prefiro essa igreja que fala do capeta, do diabo. Então fique com o diabo e eu fico com a soberania de Deus aqui, que diz que Ele é o chefe do mundo. Isso. Quer ficar com o diabo? Fique para lá, com o seu diabo imaginário. Não, mas o pastor falou que ele tem rabo, chifre e ele é peludo. Então fica com o urso, com o lobisomem aí, que eu vou ficar com a soberania de Deus aqui. Não, mas o pastor falou que ele parece um lobisomem e tem uma orelha bem grandona. Parece mais aquelas historinhas de chapeuzinho vermelho, né? E o lobo mau. E as pessoas acreditam. É o que eu falei agora há pouco. O povo lá fora são velhas caducas, que estão ali, ó, naquela historinha ainda acreditando no bicho papão, no lobo mau, mal-assombro. Você acredita que tem gente que no nosso tempo tem medo de mal-assombro? Bom, essa é a fé que nós temos que estar. A certeza, espírito de vitória. Saiu para resolver algo, tem uma demanda judicial para resolver, espírito de vitória. A demanda é financeira, espírito de vitória. A questão é a sua saúde, espírito de vitória. Por mais dor que você esteja sentindo, por mais que essa situação esteja sendo difícil para você, espírito de vitória. Porque você tem uma carne que é inimiga da graça de Deus, inimiga de Deus. Então nós precisamos estar o tempo todo nos alimentando. Louvado seja. E eu também quero, como eu falei no início, me basear na vida de Davi. A sua história é linda demais. A Bíblia mostra, entrega a imagem de Davi como homem segundo o coração de quem? De Deus. Você olha para a história de Davi e você vê um destino escolhido por quem? Por Deus. Porque o profeta comete até um engano. Ah, eu acho que deve ser esse, dentre os muitos irmãos, ele é forte e formoso. Aí Deus, não. Você olha a aparência, eu, Deus, olho o coração. Então ali a gente vê um destino escolhido por quem? Por Deus. É uma coisa linda. A história de Davi, meu Deus do céu. E a Bíblia ainda mostra ele um homem segundo o coração de Deus. O que significa isso para nós? O que você faz, o que você pensa, está vibrando com a mente de quem? De Deus. Está em sintonia com a palavra de Deus. O que você faz está vibrando, está batendo, está em sintonia, está rente a Deus, está na vontade do Pai, do nosso Criador. Então a vida de Davi é um exemplo que a gente tem que observar e seguir. Ele teve boas atitudes diante de Deus. Era um homem sujeito a erros? Sim, como a gente também cometemos os nossos. Mas até os seus erros Deus deixou na Bíblia como exemplo para nos alertar. E mesmo assim foi um homem muito amado por quem? Por Deus. Então a vida dele, a história dele é um exemplo para você observar e seguir. A atitude de coragem que ele teve, de fé, de confiança, tantas coisas. Esse passo errado que ele deu, serve como exemplo para eu evitar e ser bem-aventurado sobre a terra. Amém, abençoados? Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 8, verso 6, para a gente dar início ao tema de hoje, espírito de vitória, uma mente que vibra com a de Deus. E assim diz o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, verso 6. Davi aqui já era rei. Olha só. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. E lhe pagava tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Fale assim comigo, bem forte. Eu recebo que Deus há de me dar vitórias
por onde quer que eu ande, em um nome de Jesus. Deus hoje nos convida, através desse tema, para a gente andar sobre a terra com espírito de vitória, de fé, determinação abençoada. Mas para Deus ser com Davi, houve um histórico. Essa palavra aqui, no segundo livro de Samuel 8,6, ele já era rei. Para esse Deus ser com ele, houve um histórico. Davi teve boas atitudes com Deus. Por exemplo, para começar, o perdão de Davi. Davi era um homem perdoador, era um homem compassivo, que não tinha vingança. A mente de Davi vibrava com a mente de quem? De Deus. Deus não é perdoador? Sim ou não? Davi também. Davi não perdoou a Saul? E mais, perdoou seu filho, Absalão. O filho traidor, um filho que tinha no coração vingança, traição, ambição e muita mentira. Até por essa situação Davi passou. Dentro da sua casa, um de seus filhos se levantou contra ele. Isso não acontece no dia de hoje não, filho se levantar contra pai, contra mãe. Mas naquele tempo acontecia, hoje não acontece mais, né? Filho que grita, filho que xinga, filho que dá prejuízo financeiro, filho que pinta. Isso, graças a Deus, não acontece. Como é bom, hoje não tem mais isso. Mas no passado, esse abençoado aqui, Absalão, deu nó em pingo d'água. Ele queria o trono do pai, o poder que Deus havia dado a Davi. Ele achava que poderia ser melhor do que o pai, no sentido de administrar o reinado, cuidar do povo, e começou a adular, a bajular o povo, para o povo ficar do lado dele, e ele conseguiu, com bajulação. Se você meditar em casa, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, o 16 e o 17, lá diz que ele furtava o coração do povo de Israel, para ficar do lado dele, e o povo ficar contra o rei Davi, o próprio filho maquinando contra o pai, e ele com a sua bajulação começava a furtar o coração do povo, e ele falava às vezes assim: quem me dera, hein, que eu fosse juiz nessa terra, eu ia cuidar melhor de vocês. Por exemplo, o senhor tem um tributo, um imposto para pagar, né? Eu não cobraria do senhor não. Aí a pessoa olhava assim: nossa, Absalão, você sim que tem que estar no lugar de Davi, você é muito bom. E ele foi furtando o coração do povo. Leia o capítulo 15, que você vai perceber essa fala, a Bíblia dizendo isso, que ele furtava o coração do povo, e ele desejava o trono, o poder do pai. Davi era um homem que ensinava o povo a buscar o amor de Deus. Ele não ensinava a buscar o amor do homem. Esse filho estava usando de bajulação, cativando as pessoas pelo amor o quê? Da carne, do homem. Davi ensinava as pessoas a buscar o amor de Deus. Diga graças a Deus. Tem igreja por aí que ao invés de ensinar as pessoas a buscar o amor de Deus, age carnalmente e as pessoas acabam adentrando ali para buscar o amor do homem. São pastores que adulam, que bajulam, que ao invés de exortar o povo, apresentar a palavra espiritual, fica de bajulação para ter o rebanho ali aos seus pés. É abracinho, é beijinho, aperto de mão, é visita diária na casa da pessoa para comer o tempo todo. Fica em cima da pessoa, se sente o dono da ovelha. Aqui nós ensinamos você a buscar o amor de Deus, não é o amor do homem. É por isso que Paulo ensina e ensinou a igreja tessalônica: olha, a minha missão aqui é educar vocês a buscar as coisas de Deus,
Eu não tenho nada para dar para vocês aqui, de mim. Ser humano, figura humana. Vocês não estão aqui para buscar o amor do homem. Vocês estão aqui para buscar o amor de Deus, a palavra de Deus. Eu só tenho isso para dar para vocês. E olha o que Paulo diz. Isso é muito importante. Na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Acerca desse assunto é muito importante ser dito. Olha só. Tem muitas pessoas que vão à igreja, ao invés de buscar o amor de Deus, ela está buscando o amor do homem. Tanto é que quando o pregador não está lá, e é outro, ela dá meia volta e vai embora. Ah, não é o bispo tal, não é o apóstolo tal. Ah, então eu volto outro dia, eu volto outra hora. Eu já vi muito isso quando eu fiz parte de outros ministérios. Muito. Então são pessoas que não estão ali buscando a palavra de Deus, o amor de Deus, mas sim o homem. Tem pessoas que, se o pastor não estiver abraçando o tempo todo, não estiver no WhatsApp mandando bom dia o tempo todo, não estiver indo na casa da pessoa o tempo todo, ela para de ir na igreja. E o pastor, para não perder o dízimo, a oferta da pessoa, ela fica ali bajulando. E nós não podemos ser assim, Paulo diz. Pastores que bajulam o rebanho. E assim diz o Evangelho da graça de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de quê? De engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por quem? Por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos o quê? A homens. É por isso que o pastor Sandro procede da forma que procede aqui no púlpito. Tem muitas pessoas que me olham na internet de forma atravessada, mas lá na frente recebo que hoje essa pessoa entenda que o meu zelo aqui está na Bíblia. Graças a Deus. A ponto de nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, está na Bíblia. Então quer dizer que o tempo todo que ele fala daquela questão que pastor não tem que bajular membro, estava na Bíblia mesmo. Está na Bíblia, abençoado. Ah, mas eu gosto. O rebanho de Deus tem que ser amado e respeitado. Nós aqui temos que dar um tratamento igual para todo mundo. Eu não posso me achegar demais a um e de menos ao outro. Não, a medida tem que ser igual. Igual para todo mundo. Não pode haver bajulação, não pode estar adulando. Porque você tem que estar aqui por Deus, não é pelo homem. Você tem que estar aqui buscando o amor de Deus, não é o do homem. Não é meu abraço, não é o meu aperto de mão. Outra coisa, você tem que estar aqui por Deus. E escrito está, verso 5: a verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus diz, testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Louvado seja. Então, sempre que vem a exortação, e eu vou sempre falar sobre isso, um pastor em graça tem que manter uma distância prudente, para que as pessoas que adentram, elas adentrem para buscar as coisas de Deus, e não as coisas do homem. Você tem que estar aqui por Deus, não é por mim. Você não tem que estar aqui por causa do meu abraço, você tem que estar aqui por causa da palavra de Deus. E voltando às considerações do filho de Davi, ele agia com bajulação para ter o povo do lado dele e colocar aquele povo contra o pai, e conseguiu, por um tempo, por uma razão muito simples. Ele se esqueceu que Davi era um homem muito protegido por Deus, porque além dele querer o poder do pai, o trono do pai, o reinado do pai, ele queria ver a morte de Davi. Ele tramou matar o próprio pai. Leia em casa. Ele tramou matar o próprio pai. E Davi era um homem tão perdoador, que quando
Porque uma pessoa dessa, o final é triste, é infeliz, quando a pessoa age dessa maneira. Que quando Absalão morreu, Davi sofreu, chorou, e falou: Deus, era para mim ter morrido no lugar dele, e não meu filho. Ele ainda sofreu por aquele filho que queria ver a morte dele. Para você ver o quanto esse homem era homem segundo o coração de quem? De Deus. Então, ele se esqueceu que Davi tinha a proteção de Deus. E se esqueceu também que Deus escolheu a Davi. E quando Deus escolhe uma pessoa para uma missão, é com ela que está a bênção, a autoridade. Não adianta. Quando Deus escolhe uma pessoa e dá àquela pessoa, não adianta você querer tomar, porque você não vai conseguir. Você vai sofrer, como esse filho Absalão sofreu. Não adianta querer tomar à força o lugar de uma pessoa. Se não é Deus que dá, não adianta a pessoa querer tomar. Não vai para frente. E esse filho Absalão também não foi para frente. E na vida, pessoas querendo tomar o seu lugar. Não é verdade? Na vida tem sempre pessoas querendo tomar algo da gente, mas não vai para frente. Porque aquilo que é dado por Deus, só Deus pode fechar aquela porta que Ele abriu. Eu me faço entender? E quando Deus te confiar algo, não deixe de qualquer jeito. Detalhe importante. Não adianta você querer tomar algo que Deus deu para alguém, e também você não pode deixar de qualquer jeito aquilo que Deus lhe confiou, aquilo que Deus lhe deu. Porque aí você está deixando de exercer a autoridade que Deus lhe confiou. Você não pode deixar de exercer aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe confiou. Deus lhe confiou que você deve ser um adorador, que você deve zelar pela graça dele, que você deve pregar, evangelizar, etc. Então faça bem feito isso aí, como membro do corpo de Cristo que você é. Amém? Outras características de Davi, homem segundo o coração de Deus: a sua vida generosa para com a obra de Deus, e você sabe disso. Ele era um homem muito generoso. Não havia avareza quando se tratava da casa física de Deus, e você já sabe disso. Uma outra característica, a sua comunhão. Davi gostava e muito de louvar a Deus, e quando alguém dizia: olha, vamos à casa do Senhor para meditar na palavra, ele ficava alegre, feliz. A mente de Davi vibrava com a de Deus. Se você perdeu o zelo pelo congregar, pelo ouvir, isso não é um bom sinal. Se não te faz falta, isso não é um bom sinal. Isso significa que a carne está ganhando território, espaço no seu coração, na sua vida. Não sente falta? Então, Davi, quando alguém falava: opa, nossa, que alegria. Salmo 122. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa de quem? Do Senhor. Nossa, ele ficava feliz da vida. E você? Ah, pastor, para mim, estou com pouco tempo, estou muito cansado, sabe? Para mim está até bom isso, para mim está até bom aquilo, sabe? E inclusive não está dando para ouvir mensagem também na internet. Olha, então, domingo e olha lá, e tá bom, viu? Então, aquele que está mais alimentado é o que vence. Aquele que está mais alimentado em você é o que vence. Quem é que está mais alimentado aí em você? Pense e não me responda. Porque é o que está mais alimentado que vai conduzir você para a vida ou para a morte. Pensa aí. Davi também tinha uma outra grande virtude, uma outra grande característica: a coragem, a intrepidez, a firmeza para falar de Deus. Davi tinha essa característica, essa firmeza de falar de Deus para as pessoas. Ele se posicionava, como eu falei agora há pouco. A gente não pode se acovardar na hora de falar do reino de Deus, da graça de Deus. A gente tem que se posicionar. Essa aqui é a razão da minha fé. Eu creio nisso aqui, ó, na graça de Deus. Sério?
mas eu tinha quase certeza que você acreditava no Satanás, que você fazia... Não, soberano na minha vida só existe um, o Criador dos céus e da terra. Sério? Eu pensei que você pensava igual a minha igreja. Ah, pois pensou errado. A razão da minha fé não é igual à sua, não. Ah, então quer dizer que você não é devota da santa? Não. Mas eu acreditava que você era, pois estava acreditando errado. A razão da minha fé é a graça de Deus, é a Bíblia. Por que você não me falou antes? E eu pensava, você não tem que ter medo de contrariar, seja quem for. Então ele falava com intrepidez, com firmeza, acerca do Deus dele. E nós temos aqui um exemplo muito bonito de espírito de vitória. Porque quando o rei Saul foi afrontado pelo gigante Golias, ele ficou com medo e o povo também. Mas o espírito de Davi era outro, era espírito de vitória, totalmente diferente de um rei. Então por aí você vê, abençoado, como que nós temos que viver e andar sobre a terra. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 1. Vamos aqui meditar em algumas partes. Não vou ler todo o capítulo, para não ficar muito demorada a reunião. Nesse contexto aqui, eu não vou ler todo o capítulo. O rei, na época, era Saul. E Davi era apenas um jovem rapaz que apacentava ovelhas. Um jovem que nunca esteve à frente de nenhuma batalha, com armadura, espada, escudo, nada disso. Tentaram até colocar uma roupa nele, mas ficou tão pesada que ele não conseguia nem carregar aquilo. Ele não tinha força física, corpo para aquilo. E quando colocaram a roupa nele, falou: não, com isso aqui eu não vou conseguir andar não, tire essa roupa de mim. Eu vou aqui na força de Deus para enfrentar essa situação. Vou na força de Deus. Veja, que espírito de vitória. E ele nem conhecia a graça, e você é conhecedor da graça, abençoado. Veja, um homem lá atrás, ele fez campanha, ele fez corrente. Pelo amor de Deus. Vamos aqui. Como você conhece a história, eu vou nos pontos mais importantes. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 1. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá. Que nome esquisito, né? E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efis-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava estes no monte do lado da Além, os israelitas, e no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era quem? Golias de Gate, da altura de 6 o quê? Côvados e 1 palmo. Essa matemática tem aproximadamente quase 3 metros. O homem era alto, era guerreiro, era forte. Às vezes a carne põe para você a vida, situações assim, né? Que você, meu Deus do céu, é grande demais. Eu não vou dar conta, eu não vou vencer, eu não vou acertar, eu não vou resolver. Abençoado, Deus é contigo. Espírito de vitória, Deus é contigo. Você tem que acreditar do dom de Deus está dentro de você. Nós aprendemos agora há pouco. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Receba essa palavra, louvado seja. Então, o sujeito era grande, era um guerreiro, quase 3 metros de altura. Para remir o tempo, quando chega no verso 8, ele começa a afrontar o povo. E no verso 10,
Olha a afronta feita. Verso 10 do capítulo 17. Disse mais o filisteu, o gigante Golias: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Se tem algum homem aí, vem para me enfrentar. Eu quero um homem aí para me enfrentar agora. Tem algum aí? Isso ele falou para o rei Saul e todo o seu exército. Tem algum valente? Verso 11. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram o quê? Pouco ou muito? Muito. Não era para o rei Saul e nem um povo temer. Eles se esqueceram da palavra de quem? De Deus. Esse é o problema. Deus fala, Deus ensina. Olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. E às vezes a gente se esquece disso. E a gente não pode se esquecer. Esse povo era um povo alimentado por Deus. E eles se esqueceram da palavra de quem? De Deus. Olha o espírito de Saul. Bem diferente do de Davi. Totalmente diferente, você vai ver um pouco mais adiante. E essa afronta que está aqui no verso 10, o Golias repetiu. E lá na frente, Davi ouviu. Porque o pai de Davi, Jessé, falou: olha filho, deixa as ovelhas aí e leva mantimento para os teus irmãos que está à frente da batalha. E procura saber como eles estão, se eles estão bem, se está tudo ok, e leva mantimento para eles. Aí ele falou: tá bom pai, separa tudo aí que eu vou levar. Aí ele deixou as ovelhas lá com outro servo: ó, cuida aí, daqui a pouco eu volto. E eu vou levar mantimento para os meus irmãos que estão à frente da batalha. Olha o que diz no mesmo capítulo 17, a partir do verso 22, para remir o tempo. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos: se estavam o quê? Bem. Olha, acabei de trazer mantimento que o nosso pai mandou e vocês estão bem? Nesse momento, estava Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, Golias, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o que? Ouviu. Tem algum homem aí para me enfrentar? Ele, peraí, ninguém reagiu ainda não, foi? Porque eu escutei. E você, meu irmão, que está aí com armadura, espadas, vocês? Peraí, ninguém vai tomar nenhuma atitude não? É porque eu estou ouvindo, vocês são zudo? Ele se agitou, abençoado. Peraí, espírito de vitória. Rapaz, vocês não vão honrar a calça que vocês vestem não, porque não tem ninguém não, um exército desse, ninguém. Vocês estão se esquecendo do que Deus fala para a gente, dos ensinamentos do nosso Deus. Por isso que é bom reuniões assim, para exortar a nossa firmeza, a nossa perseverança, para a gente não temer os problemas da vida, os problemas que a vida põe, que a carne põe. Por isso que é bom você ter reuniões assim, para sermos exortados. Espera aí, eu fui resolver um problema, fiquei borocochô, eu fui acertar uma outra situação, voltei para trás. Espera aí, eu me esqueci da fé, eu me esqueci da palavra, eu me esqueci da perseverança. Cadê meu espírito de vitória que eu não tive naquele momento? Então é muito importante uma reunião como essa, para levantar o teu ânimo, a tua coragem. Você não pode andar sobre a terra, abençoado, como se você fosse um Zé Ninguém. Você é filho de Deus, você é filho do Criador e herdeiro de Deus. Receba essa palavra. O espírito de Davi era outro, totalmente outro, meu Deus do céu. Seguindo aqui, o verso 24, capítulo 17. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Não era para eles terem reagido assim, de maneira alguma.
e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Rapaz, eles ainda falaram, olha, inclusive o rei aí falou que se alguém matar lá o gigante, ele vai dar a filha, vai dar moradia, comida, roupa lavada, não vai pagar imposto. Nos nossos dias, muita gente quer gostar disso, principalmente certos filhos, hein? Uma mamata dessa aqui, peraí, onde tem um Golias agora aqui, para eu matar? Casa, moradia, roupa lavada, aí, beleza. De graça, então, não, peraí, é comigo mesmo. Então, o rei ofereceu, né? Olha a atitude de Davi. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? É isso mesmo? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus o quê? Vivo? Se não tem nenhum homem aqui para tomar uma atitude diante do que ele falou, eu vou. Eu, Davi, enfrento. E não me vem com armadura, porque não vai dar certo, não. Eu vou na força de Deus. Veja, um jovem rapaz, mas com um espírito de vitória, um espírito totalmente diferente do rei, o quê? Saul. Um espírito de fé, que não dava ouvidos às palavras negativas em sua volta. Que isso sirva de entendimento para vocês. Agora, vamos dar um pulo ao verso 31. Davi aqui se dispõe a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, o rei da época. Mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Um espírito totalmente diferente o quê? Do rei. Vai vendo, hein? Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda o que moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ele tem experiência, você apacenta ovelhas. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus o quê? Vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja o quê? Contigo. Veja, ele não deu ouvido às pessoas negativas que não estavam com as palavras de Deus nos lábios. E ele reagiu com a palavra de Deus no coração. Eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus. E é assim que nós temos que viver sobre a terra. Pastor, deu certo? Deu. Só para remir o tempo, vamos dar um pulo aqui para o verso 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, matar-te-ei, a cabeça e os cadáveres
do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Dando outro pulo para remir o tempo, verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de quem? De Davi. E morreu o gigante. E acabou a história. Cortou a cabeça dele, deu para as bestas feras. E ele foi, veja, ele estava em sintonia com quem? Com Deus. Eu vou te matar, mas eu não vou na minha força não, eu vou na força de Deus. O que é que Paulo diz? O justo viverá pela fé. Deus vai me respaldar, Deus é comigo. A mesma coisa é quando alguém chega para você, e às vezes isso acontece, olha, a tua saúde vai piorar, a barra está pesada, viu? Desemprego está crescendo, a situação está piorando, vai piorar, vai ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil. E você por dentro, Deus é comigo. Eu serei suprido, sustentado, terei tudo em abundância, saúde não me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. E você por dentro vive a palavra de Deus. É as pessoas falando e você por dentro. Deus é comigo, Ele vai me respaldar. Falaram que a minha saúde vai piorar, mas não vai piorar não. Eu me recebo em saúde perfeita. Essa enfermidade é uma mentira, porque a verdade é que meu Deus já levou sobre si tudo isso. Essa é a verdade. Veja bem, resumindo tudo aqui que a gente aprendeu rapidamente nessa história. Um homem que confia em Deus vale mais do que 1000 homens com espadas e escudos. Uma pessoa que confia em Deus. E eu recebo você nesse espírito de vitória, nesse espírito de confiança. Não precisa o pastor estar perto de você. Você tem os anjos de Deus. Puxa vida, se o pastor estivesse aqui agora, o pastor Santo, para me ajudar nesse problema, nessa situação que eu estou aqui no cartório, nessa demanda judicial, se ele estivesse aqui, ia me dar mais sorte para o juiz bater o martelo a meu favor. Abençoado, vai na força de Deus. Eu não sou chaveirinho para você carregar na bolsa não, e nem quero ser patuar. Se o pastor Santo estivesse aqui, ia me dar uma sorte, aquele pé de coelho, ia me dar uma sorte danada. Se desse sorte, o coelho não teria perdido o pé. É verdade. Abençoado nunca se acovarde. É verdade, se pé de coelho desse sorte, ele não teria perdido o pé. Uma lógica, né? Vamos pensar aí. Abençoado nunca se acovarde diante de uma luta, diante de um problema que se levanta contra você. Não se entristeça com nada. Não é fácil, viu? Viver sobre a terra. Meu Deus, como é difícil. Tem dia que é pior que o outro. Mas a gente não pode perder a esperança de dias melhores. Amém? Principalmente quando a gente recebe uma palavra como essa. E vamos estar de pé e chamar a existência. Vamos ativar o dom de Deus que está em nós. Cada um de nós temos a sua luta. Cada um de nós temos o seu problema. Mas Deus tem a solução. Você que está aqui, você que me ouve, mas Deus tem a solução. Eu recebo que você vai tomar posse da sua saúde. E eu recebo que você vai tomar posse de dias melhores sobre a terra. Deus tem a solução. O Todo-Poderoso, Criador de tudo. Recebo espírito de vitória em você, de confiança. Deus sabe a luta que você tem enfrentado, e creio que o Senhor tem resposta para te dar, e creio que Deus tem cura para te dar, milagre, livramento, porque Ele é poderoso para nos ajudar. Ele é poderoso para trazer existência
as coisas que a nossa vida precisa. E eu recebo, Senhor, porque cremos que o Senhor não desampara o teu justo, o teu escolhido. Eu creio na palavra que o Senhor me deu hoje como alimento, porque antes pastor sou ovelha. E eu quero andar sobre a terra, Senhor, naquilo que eu preciso resolver, nas coisas que eu quero, com espírito de vitória e não de covardia, porque o Senhor não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu não devo me atemorizar com más notícias, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos na graça abençoada. No reino de Deus, somos filhos, herdeiros, mais que vencedores, abençoados, predestinados, luz do mundo, sal da terra. Você não pode se esquecer disso. Diante dessa mentira, diante dessa enfermidade, diante desse desemprego, diante dessa dificuldade conjugal, familiar, você não pode se esquecer disso, que existe um Deus por nós. E eu recebo mudança, felicidade, paz em sua vida, na sua família, saúde no seu corpo, abençoado de Deus, paz no seu coração, você que se encontra triste, desanimado, cheio de angústia no coração. Eu recebo você sendo consolado e confortado pela unção de Deus que está em você, a presença do Criador dos céus e da terra. Fale com Ele, converse com o seu Criador, em o nome de Jesus. Recebo, meu Deus, o fim desse sofrimento, o fim dessa amargura, o fim dessa dor, na vida desse que ama a graça, na vida desse que está agarrado aos teus ensinos, a tua palavra, Senhor. O fim desse sofrimento, hoje, em nome de Jesus, receba a provisão de Deus na sua vida, nas suas finanças. Receba a atuação de Deus no teu corpo agora, nesse momento, no teu sangue, nos teus ossos, em todo o teu corpo, em nome de Jesus. Receba, receba, receba saúde perfeita em nome de Jesus. Receba que você vai ter uma semana abençoada, um dia abençoado, um mês abençoado. Receba em nome de Jesus, porque somos povo de Deus, propriedades exclusivas do Senhor. E assim cremos e assim vivemos, pela palavra da Bíblia, que diz que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu recebo você sobre a terra, em espírito de vitória, a sua mente vibrando com a de Deus, com a palavra que Ele te deu hoje. E todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Um dia abençoado a todos, uma semana abençoada a todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei
Então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.